Olá! Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui o surdo recebe a informação em Libras. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Os negros são maioria entre os empreendedores brasileiros, Cláudia. Pois é, Jonatas. De acordo com o Sebrae, apesar do potencial, esse grupo ainda encontra barreiras para conseguir capital e crescer, hein? Uma delas é o preconceito. A Aline fundou em 2009, com outros sócios, a Delírios, a agência que produz vídeos com foco em educação e valorização da diversidade. Ela conta que a discriminação gerou obstáculos para o negócio. Por exemplo, me fazerem esperar na sala de espera de uma empresa, achando que eu era uma pessoa e eu sendo outra, assim, no sentido assim, eles nunca imaginam que eu sou a empresária dona da Delírios. Sempre é alguém que vai chegar e não eu que já estou lá. Então, isso é uma prova, uma demonstração da dificuldade de aceitar, de receber, né, esse papel da mulher negra empresária no Brasil. Isso deveria ser tido como normal, mas não é. Já Karen, responsável pela plataforma de cursos online Gambatê, explica que a falta de recursos financeiros gerou dificuldades para sua qualificação. Eu não tinha recursos financeiros para pagar uma capacitação além da graduação. Esse foi a primeira dificuldade que eu tive e a partir disso nasceu a ideia da Gambatê. No desenvolvimento da ideia da Gambatê até hoje, eu tive algumas dificuldades de começar a desenvolver. Depois que eu passei por alguns processos de acelerações, eu consegui desenvolver a Gambatê. Karen e Aline estão entre os empreendedores selecionados para participar do programa Inova Capital, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma capacitação com o objetivo de apoiar o empreendedorismo afrodescendente. O Brasil tem 11 milhões de empreendedores negros. Muitos deles enfrentam o preconceito e uma série de dificuldades para desenvolverem seus negócios. O BID atuou nesse segmento. A capacitação teve duração de 5 meses, com a participação de 30 empreendimentos de várias cidades do país. Para qualquer negócio, né, existem as dificuldades naturais, que são as dificuldades de acesso a recurso, a capital, etc., né? Para os afroempreendedores, existe ainda uma dificuldade adicional que está diretamente relacionada a um processo discriminatório. Não há nenhuma diferença, quer dizer, em termos de performance na apresentação dos seus negócios e do perfil de negócios dos afroempreendedores em relação a qualquer outro empreendedor que não seja negro, né? O que nós identificamos é que justamente falta oportunidade, né? Quando você capacita, né, e você possibilita que as pessoas se desenvolvam, não há diferença entre negócios de negros e não negros. Olá, a partir de agora estamos juntos para falar de esporte e a seleção brasileira feminina de futebol tem uma nova liderança. Emily Lima é a nova técnica, foi anunciada pela CBF. Pela primeira vez na história, uma mulher vai comandar a equipe. Agora, no comando das mulheres, uma mulher. A nova técnica da seleção feminina de futebol do Brasil, Emily Lima, foi apresentada oficialmente pela CBF e vai estrear no comando da equipe no mês que vem, no Torneio Internacional de Manaus. Ela substituiu o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, que ficou em 4º lugar na Olimpíada do Rio. Emily é a primeira mulher que vai comandar a seleção feminina e admitiu que o desafio é grande. É uma porta se abrindo e que eu tenho que abrir essa porta com muita segurança, para que outras mulheres possam um dia assumir o cargo de treinadora da seleção. Emily jogou futebol durante 15 anos e há 5 é treinadora. Na semana passada, foi vice-campeã da Copa do Brasil de futebol feminino com o São José de São Paulo. Ela dirigiu as seleções brasileiras sub-15 e 17. Segundo a CBF, Emily vai comandar a equipe durante todo o ciclo olímpico. O objetivo é conseguir em Tóquio a primeira medalha de ouro do Brasil em uma Olimpíada. Para isso, ela pretende juntar atletas da nova geração com jogadoras veteranas, como Marta, Cristiane e Formiga, que terá 42 anos na época dos Jogos. Eu acho que é muito importante a experiência
delas com a nova geração que está surgindo. Você sabia que o Brasil tem vários alimentos que correm o risco de desaparecer, Jonatas? A falta de interesse dos consumidores tem levado produtores a desistirem do cultivo de determinadas espécies tradicionais no país. Frutas cada vez menos vistas e consumidas. Ô Ellen, você conhece essa fruta? Não. Não? Nunca ouviu falar, nunca viu? Nunca. E você, mãe? Olha, na minha infância eu lembro ter experimentado, mas agora eu não me recordo o nome dela. Esse é o tamarindo. Tamarindo? Eu já ouvi falar, mas... Assim como ele, outros alimentos estão sendo cada vez menos consumidos pela população. Por causa da baixa procura, eles estão cada vez mais ausentes das feiras livres e mercados. A lista é grande, são centenas de alimentos. Entre os principais estão pinhão, buriti, laranja quincã, cupuaçu, cacau cabruca, o peixe pirarucu e algumas variedades de feijão, como o canapu. Com o esquecimento desses alimentos, crianças e adolescentes acabam perdendo nutrientes importantes para o desenvolvimento, sem falar na descoberta de novos sabores. Diante dessa realidade, uma ONG lançou uma campanha chamada Guardiões dos Sabores, com o objetivo de informar a população sobre os valores nutricionais e resgatar a importância desses alimentos regionais tão esquecidos. O objetivo dela é sensibilizar a população, a sociedade, para a perda, e as mudanças, que os alimentos, tradicionais, a cultura dos alimentos vem se perdendo ao longo dos anos. E o bom hábito de comer frutas variadas e ter uma alimentação saudável começa cedo e dentro de casa. Eu sempre procurei oferecer uma alimentação colorida. Quando tem em casa, a gente sempre experimenta, Uma série de tremores atingiu a região central da Itália depois do tremor de mais de 6 graus na semana passada. Muitas cidades da região estão devastadas. 8 em cada 10 casas foram esvaziadas e os moradores estão vivendo em abrigos, tendas ou casas temporárias, mas ainda temem novos tremores. Em agosto, um grande terremoto na mesma região deixou quase 300 mortos. Desde então, milhares de tremores aconteceram, mas nenhuma morte foi registrada. Segundo geólogos italianos, os abalos ainda podem continuar e não é possível prever o momento exato de cada um deles. 3 semanas depois do início da operação, o exército do Iraque conseguiu entrar na cidade de Mossul, ocupada pelos terroristas do Estado Islâmico. Os soldados tentam retomar a cidade, que é considerada pelos terroristas como capital do califado do Estado Islâmico, mas encontram resistência dos extremistas que usam civis como escudo humano. Na Venezuela, a oposição suspendeu o julgamento do presidente Nicolás Maduro no parlamento e cancelou uma passeata contra o governo. Parlamentares afirmam que o Vaticano está mediando um diálogo entre governo e oposição, por isso aceitaram recuar. Analistas apontam que a crise política e econômica pela qual passa a Venezuela já leva a mais de 76% o índice de rejeição do presidente Maduro. Olha só que interessante, hein? Em São Luís, no Maranhão, o trabalho de 3 artistas locais propõe uma reflexão sobre nossos sentidos. Veja na reportagem de Tatiane Costa. São materiais simples, comuns em nosso dia a dia, mas percebê-los sem enxergá-los não é fácil e pode ser surpreendente. Os artistas maranhenses Mônica Farias, Paulo César e João Carlos Pimentel dividiram as obras em estações sensoriais. Aqui, você é convidado a esquecer um pouquinho os olhos e começar a perceber o mundo com outros sentidos. Como todos os anos, é lançada uma proposta de desafio aos artistas de pensar, produzir uma exposição que vá para além do olhar, para além da apreciação pela visão. O visitante é convidado a vendar os olhos e é guiado por um monitor ao longo da exposição. As dificuldades surgem logo. Simples gestos como caminhar, sentar, ganham outra dimensão. Os aromas naturais ou industrializados remetem a uma pessoa, um lugar, a uma época da vida.
Não, eu achei muito legal de passar a mão. Eu gostei do papel bolha porque eu gosto de estourar. A gente vê como os deficientes visuais fazem. Esta é a proposta da exposição. O deficiente visual ele não vive de adivinhar, ele vive com a experiência do toque, de conhecer os objetos que fazem parte do cotidiano dele. Então, a partir da sua necessidade, ele vai viver o mundo da apreciação pelo toque, pelo cheiro e pela audição. Enquanto ele não enxerga e toca o objeto, ele dá uma outra sensação. Você já não vai ver aquele objeto como ele é de fato, mas vai ter uma outra, digamos assim, uma outra leitura e percepção desse objeto. O visual fica por aqui pelo nosso WhatsApp, você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote o nosso número, 021 974 522 300. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, a gente volta segunda-feira.